Olá, tudo bem? Estamos iniciando a nossa última videoaula, é a sexta e última. Estamos estudando aí, a gente vem numa sequência de estudos do R1, o RISG, o Regulamento Interno de Serviços Gerais, e hoje nós iremos finalizar falando acerca das nossas normativas, as normativas já para um serviço bem peculiar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Tá bom? O assunto desta vez é um pouco mais extenso, haja vista a particularidade do nosso serviço. Por isso, sem mais delongas, nós já vamos dar início aí à instrução de hoje, tá bom? Então tá aí. Em primeiro lugar, nós vamos ver aí a instrução normativa número 39 de 2017, tá bom? Ela dispõe sobre o serviço de guarda e segurança das unidades operacionais, comando operacional e dá outras providências, ok? Então ela foi publicada no Boletim Geral, número 216, de 16 de novembro de 2017, tá bom? Então é um pouco mais recente. Instrução normativa 39, guarde isso aí, não só para avaliação, é claro que é importante, mas guarde isso para toda a vida, para que você tenha em mãos acerca das instruções que rege essa normativa. Adiante, a instrução no seu artigo, a instrução normativa 39 no seu artigo 2º, parágrafo 1º, ela vai dizer que o serviço de guarda e segurança é composto por quem, gente? Olha aí, ó, não esqueça. Adjuntos, sentinelas e rondantes. Para fins de avaliação tá bem fácil, né, gente? O serviço de guarda e segurança é composto por adjunto, sentinelas e rondantes, ok? Agora, não esqueça isso aí. O parágrafo 2º, os militares da QBMG2, os socorristas, ambos escalados na UR, não comporão serviço de guarda e segurança, ok? Não comporão. Então, QBMG2, UR, tá bom? Então, esses militares, socorrista, QBMG2, né, os condutores, não comporão serviço de guarda e segurança. Grave isso aí. No parágrafo 3º, nós vamos ver que o serviço de guarda e segurança ele será composto por, no mínimo, 6 militares. É claro que isso nem sempre é seguido à risca, tá bom? Haja vista a nossa falta de pessoal, mas o ideal é que sejam pelo menos 6 militares, para que você ali tire um serviço de 2 horas, então você vai esperar o segundo militar, o terceiro militar, o quarto militar, o quinto militar, o sexto militar, de forma que você possa, na verdade, esse serviço aí, ele está pensando num serviço de 1 hora, tá bom? Então, se tiver essa disponibilidade, é ótimo, você tira 1 hora e descansa 5, tá? Mas em geral, é um militar só e na maioria dos casos são 4 militares, tá bom? Um militar só tira o quarto de hora, não em dupla, tá bom? O sentinela ali é só o sentinela, não é em dupla, então é só o militar. E são 4 militares que compõem, em geral é assim que funciona. Então ele puxa 2 horas, então ele vai descansar 2, 4, 6 horas, vai entrar na hora novamente. Mas havendo a disponibilidade, o dia prontidão ou o adjunto pode colocar essa instrução normativa 39 aí para funcionar bem, tendo aí 6 militares na guarda e segurança da unidade, tá bom? Lembrando que a normativa também ela pode ir pelo seguinte viés. Nós temos lá o adjunto, nós temos o comandante da guarda e 4 militares, tá bom? Então a gente precisa entender também a instrução normativa dessa forma. 6 militares, então 4 sentinelas ali puxando, cada um puxando 2 horas, como eu falei, e ainda o adjunto, comandante da guarda e o cabo da guarda, totalizando 6 militares. Então a normativa pode encaminhar por esse viés aí, ok? Não esqueça. Vamos lá. O quarto de hora terá duração de 2 horas, tá bom? Lembrando que aquilo lá que eu falei sobre o militar puxar 1 hora e depois vem outro puxa mais 1 hora, isso vai de cada quartel, às vezes
não é invalidando a instrução normativa, mas pode-se baixar lá uma normativa interna, e tendo disponibilidade de pessoal, pode flexibilizar a ala de serviço, se assim tiver o aval do comandante do quartel, do oficial de dia, do dia prontidão, ok? Então, mas o que preconiza a instrução normativa 39 é isso aqui, tá? Parágrafo 4º. Então, esse quarto de hora vai ter duração de 2 horas de serviço. Período no qual o militar, ele não será empenhado em outra função, salvo a de socorro na viatura na qual está escalado, momento em que será substituído por outro militar ou pelo adjunto, tá bom? O adjunto pode estar aqui fazendo a função de comandante da guarda. Então nós vamos ver um pouquinho mais na frente que se bradar e o militar estiver correndo no ASE, no ABT, enfim, no ABSL, seja qual for lá a viatura, lembrando que não pode ser, está escalado na DIUR, não pode ser da QBMG2, ok? Então não esqueça isso. Então se bradar o militar, ele vai correr para o socorro. E aquele que é a sua rendição, ele deverá então ali render o militar e ficar ali na hora no serviço, tá bom? De sentinela. Havendo essa impossibilidade, o adjunto vai assumir esse posto lá na guarda até que o militar retorne da escala de socorro, ok? As atribuições da guarda. Então, segurança do quartel, nós já vimos isso aqui em aula posterior, como deve ser essa segurança do quartel. Ele deve anotar as placas dos veículos particulares, civis, também viaturas, identificar as pessoas, civis ou militares, que ele vai prestar continência, ele vai prestar informações, manter os presos e detidos nos locais determinados, ok? Ele deve manter tudo ali sob sua custódia, prestar as continências regulamentares, não permitir aglomeração próximo à guarda do quartel, isso é regulamentar. Então não tem que ficar aquele monte de gente, um monte de militares, mesmo que de serviço, batendo papo, conversando ali na entrada, na guarda do quartel, tá bom? Isso é proibido. Não permitir a entrada de artigos proibidos à unidade. Lembrando que isso aqui é bem complicado, né? Porque a gente não faz a revista daqueles que entram com bolsas, não fazemos a revista de carros para ver se está entrando com material ilícito. Então é um pouquinho mais complicado para a gente fazer essa fiscalização aí, tá bom? Mas está aí, as atribuições da guarda, segundo a normativa 39 de 2017. Seguindo nos artigos 5 e 6, o adjunto, ele é o mais antigo, então ele fica lá como comandante da guarda. Ele vai ajudar a fiscalizar a atuação do sentinela da hora. Caso não haja rendição, isso aqui é importante, e o tempo do turno for superior a 2 horas, nós lembramos lá que ele vai puxar hora de 2 horas, tá bom? Então ele vai puxar 2 horas ali, depois vai descansar, vai ter o seu momento de descanso, salvo a flexibilização, se assim for permitido pela unidade, para que se puxe 1 hora. Não, nós temos muitos militares que estão de serviço, então é possível cada um puxar 1 hora, então aí vai de cada quartel, de cada comandante, ok? Mas em geral o que preconiza a instrução normativa é isso aqui, puxar 2 horas, e são 4 militares, e aí nós temos o cabo da guarda e o adjunto, que é o comandante da guarda. Então o comandante da guarda, ele deverá providenciar rendição à sentinela, e caso não haja, ele mesmo deverá substituí-lo. Então, por ocasião do socorro, os outros militares que renderiam aquele militar que já está ali há 2 horas e meia, 2 horas e 40, então o comandante da guarda vai lá e substitui esse militar para ele descansar um pouco, tá bom? Então, no passado, isso já aconteceu muito, da gente às vezes puxar 3 horas seguidas, 4 horas seguidas, a guarnição sai, o socorro é demorado, às vezes é uma bola de ferro sem tamanho, e aí nós ficamos puxando hora lá por 2 horas e meia, 3 horas, até 4 horas, né? Isso era muito comum. Hoje em dia, isso dificilmente vai acontecer. Bom, ele deverá reportar alterações, olha aqui, reportar alterações ao dia prontidão ou oficial de dia. Então quem vai reportar essas alterações é o comandante da guarda, no caso o adjunto, tá bom? Ele deverá controlar o posto da guarda, vai fiscalizar as sentinelas, vai garantir a ordem no estacionamento de veículos e hastear e arriar o símbolo do comandante da unidade assim que este adentrar ou sair da unidade.
Lembrando que nós temos o pavilhão nacional e nós temos também aquela bandeira insígnia que é o símbolo do comandante da unidade. O comandante da unidade faz presente, a bandeira está hasteada. O comandante da unidade saiu, obviamente ela é arriada e é guardada em local próprio para isso. O comandante da guarda, o adjunto, pode delegar isso para um dos militares da guarda, que não o sentinela é inviolável, ele não pode sair da hora, então ele pode designar para que aquele que ainda vai render ou aquele que saiu e está no seu horário de descanso, que faça esse hasteamento do símbolo do comandante da unidade. Ok? Tudo bem? Bom, o rondante, 7 e 8 ainda. Grave bem isso daqui, tá? Porque tem alguma função que o sentinela pode fazer, no caso, quando, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, no caso, quando o quartel tem um sistema de monitoramento, então algumas dessas funções é delegada para o sentinela, tá bom? Mas a princípio, atribuição e responsabilidade do rondante, que é um dos sargentos lá mais antigos. Nós vimos em aulas anteriores que, por ocasião do pernoite, lá o adjunto ou dia prontidão oficial de dia, vão designar lá os quartos de hora para os militares mais antigos, para que eles possam fazer a ronda do quartel. Então o rondante ele vai correr para o socorro normalmente. Ele está no período de 2 horas ali, digamos, das 2 às 4 da manhã, bradou, ele faz parte da guarnição, ele vai correr normalmente. O serviço de ronda terá duração de 8 horas, e ele é composto lá por pelo menos 4 militares, tá bom? Também de forma semelhante aos militares da guarda. Então, o serviço de 22 às 6 da manhã, ok? Então, vamos lá. Lembrando que ali o que tirar o primeiro quarto de hora, das 22 até a meia-noite, então ele vai esperar de meia-noite às 2, de 2 às 4, de 4 às 6, então ali, a partir das 6, ele tomaria novamente ali o seu quarto de hora. Mas, em geral, a ronda termina às 6 da manhã, onde é dado o toque de alvorada nas alas de serviço, tá bom? Então, de forma semelhante ao dos sentinelas, 4 militares, 4 rondantes tirando o serviço. Ele deverá realizar rondas dentro do perímetro da unidade, preencher o mapa de ronda com possíveis alterações, cobrar da sentinela da hora a alteração do serviço e fiscalizar o serviço de sentinelas, plantões, comunicação. Ok? Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Atento aqui, tá? Esses dois últimos. Então, o sentinela ele vai se apresentar para o rondante chegou, ele vai prestar sua continência e vai se apresentar conforme os alunos do curso de formação de praça já têm o costume de fazer. Se apresenta como sentinela da hora, dizendo sua matrícula, seu nome, a sua graduação, é o sentinela da hora, é a função que ele está exercendo, e apresenta o serviço com ou sem alteração. Se tem alteração, ele vai dizer qual que é, e o rondante ele vai preencher lá o mapa de ronda e ele vai lançar essas possíveis alterações. E ele também vai fiscalizar a questão dos plantões, isso é mais para as Forças Armadas, no nosso caso sentinelas, a guarda propriamente dita, e a sala do SECOM, a comunicação, para ver se está tudo bem, ele vai checar para ver se está tudo em ordem, ok? É a função do rondante, guarda isso aí. Seguindo então, aí nós temos agora a sentinela, dos artigos 9 até o 10, o 9º e o 10º. Então, a sentinela da hora, ela deverá permanecer na guarita, nas suas proximidades, com o objetivo de controlar a entrada e saída de pessoal e veículos, conferir a segurança da unidade, impedir a entrada de pessoa que ofereça risco à segurança do pessoal, de serviço e de instalações. Na falta de guarita, o militar poderá desenvolver o serviço ali próximo à garagem, tá bom? Em alguns casos, mais próximo à SECOM também, dependendo da unidade. A sentinela deverá se manter uniformizada, equipada e armada. Lembrando que aqui é algo bem característico das Forças Armadas, mas é uma instrução normativa que é aplicada ao CBMDF. Tá bom? Então não vai estar lá com fuzil, mas vai estar na maioria dos quartéis, né, que nós tiramos com o revólver ou com a pistola, então deverá estar ali bem uniformizado, equipado e armado. Na falta de cabos e soldados escalados, os sargentos mais modernos farão essa função de sentinela, o que preconiza
a Instrução Normativa 39 de 2017, tá bom? Então isso aí está publicado e é uma determinação. Na falta de cabos e soldados, os sargentos mais modernos atuarão aí nessa função, ok? Então, sentinela da hora. Lembrando que nós vimos em aulas anteriores, ele é inviolável, mas ele tem ali o objetivo de guardar a entrada do quartel. Então, o sentinela, aquele que está na hora, que está ali naquele momento tirando seu quarto de hora, deverá estar atento a todas os possíveis riscos para o pessoal que está lá de serviço. Então, entrada de pessoas estranhas, carros estranhos, civis. Então, o sentinela tem que estar de olho vivo, ok? Então, vamos lá. Seguindo ainda sobre o sentinela, ele deverá impedir a entrada de bebidas alcoólicas na unidade. Como eu falei, é um pouco difícil de fiscalizar isso, bem à risca, já visto que não há, em geral, a revista de carros, veículos e bolsas. Não permitir isso nas Forças Armadas é feito de forma bem veemente, ok? Não permitir a permanência de civis ou praças estranhas ao serviço no corpo da guarda, o pessoal conversando ali, jogando conversa fora. Então não, a guarda ali tem que estar atenta, até porque vai tirar o foco e algum incidente pode acontecer. Prestar as continências regulamentares, já vimos isso aqui exaustivamente. Não realizar refeições durante o seu quarto de hora, isso aqui é importante, tá bom? Então, se você está ali por 2 horas você está na hora. Então, você não vai ali abrir um pacote de biscoito, não vai ali fazer uso... tem até um item que fala aqui, né? Quem fuma, então durante o quarto de hora não vai fumar, ele não vai se alimentar. Então, durante aquelas 2 horas ali, ele está na hora. Apenas isso, tá bom? Com total atenção para que não aconteça nenhum tipo de incidente. Ele deverá tratar os visitantes com educação e com cortesia, tratando bem os civis, dando as informações e prestando os esclarecimentos necessários para tirar a dúvida dos civis que se aproximarem ali. O sentinela, ele é proibido de portar aparelho celular naquele momento, na hora, tá bom? Livro, ficar lendo na hora, TV, tablet ou qualquer outro dispositivo que possa desviar a sua atenção. É bem comum hoje nas unidades operacionais do CBMDF, alguns militares, ao invés da prancheta para fazer as anotações, usam o tablet. Mas o tablet é para fazer as anotações pertinentes ao serviço. Então, somente isso. Não é para ficar vendo a internet, estudando, baixar um e-book ali e ficar lendo, tá bom? O sentinela tem que estar atento à guarda do quartel, entrada e saída de viaturas, veículos e pessoas estranhas ao serviço, tá bom? Então, qualquer celular, qualquer livro, qualquer tablet lendo ali vai tirar a atenção da sentinela e pode ocasionar aí uma tragédia. A sentinela não poderá se ausentar do seu posto, tá bom? Se ela não estiver bem, estiver passando mal, estiver doente, nós vimos em aulas anteriores, ela tem que se reportar ao adjunto e falar que não está bem, para que possa ser colocado à disposição dela o serviço médico, para que seja providenciado um serviço médico para ser colocado à sua disposição para tratar aquele problema que ela está sentindo no momento, ok? Então, se não está bem, avisa o adjunto para que tomem as devidas providências. Seguindo, quando há o monitoramento de imagens, olha só, em algumas unidades que há esse monitoramento, ele está em pleno funcionamento, então a guarda da unidade será composta apenas pelo adjunto e sentinela, que é o comandante da guarda e o sentinela. Sendo este último, por isso que eu falei para você gravar lá em alguns slides anteriores, ele é o responsável pelas atribuições no artigo 7º desta norma, que fala a respeito do rondante. Então, algumas atribuições que elas são dadas ao rondante, o sentinela vai fazer essas atribuições, porque ele não vai estar ali na entrada do quartel, na guarda do quartel, porque a guarda do quartel, o quartel como um todo, possui um sistema de monitoramento de imagens, tá bom? Então a gente vai ver que ele vai ficar mais ou menos ali, ó,
aqui por último está falando, ele vai prestar o serviço na SECOM, é claro que ele não vai poder acumular a função de rádio operador, tá bom? Não adianta o camarada que está escalado lá falar, não, tu tá de sentinela, então você fica de olho na câmera, né? Tem um funcionamento aí pleno, o sistema de monitoramento está funcionando perfeitamente, você fica de olho e fica no rádio também, não pode, ok? Uma coisa é ficar de olho no sistema de monitoramento, no sistema de câmeras, e o outro é ficar lá no rádio operador, tá bom? São funções distintas. Então ele pode até ficar ali na SECOM, não pode operar o rádio. Então ali na SECOM ele pode tirar o serviço dele, que seria lá no corpo da guarda. Então ele vai estar ali mais próximo ao alojamento, vai estar mais próximo ao SECOM, vai estar ali mais próximo à garagem. O ideal é que ele fique ali no SECOM, porque é onde fica, em geral, o sistema de monitoramento, as câmeras dos quartéis, as câmeras do quartel, melhor dizendo, para que ele fique de olho então nesse monitoramento, ok? Então o sistema de monitoramento, está bem aqui, ó, isso que nós acabamos de falar, ele vai ficar centralizado na SECOM, devendo filmar e gravar todas as imagens das áreas vitais para a segurança da OBM, tá bom? Então isso aí nós não podemos esquecer. Tem o sistema de monitoramento, está funcionando beleza? Tá. Onde vai ficar? Em geral, fica centralizado na SECOM. Então, o militar que estaria lá no corpo da guarda, estaria de sentinela, armado e tudo, ele vai estar de sentinela, vai estar armado, mas vai estar na SECOM acompanhando esse monitoramento e ele vai ser responsável por fazer algumas atribuições, algumas rondas. Em dado momento, ele vai sair da SECOM, vai fazer uma ronda, vai verificar alguns locais que o rondante faria se não tivesse o sistema de monitoramento. Já que há o sistema de monitoramento, quem faz isso pode ser o sentinela que vai fazer isso aí, tá bom? Isso é atribuído a ele. Lembrando, isso aqui é talvez o de mais importante, ele não vai prestar o serviço de rádio operador, tá bom? Vai ficar um militar no rádio e ele vai ficar no sistema de monitoramento. Bom, o nosso último tópico fala sobre a Instrução Normativa 14 de 2016. Por que é importante nós falarmos isso? Porque ele regulamenta o uniforme de treinamento físico militar durante o serviço operacional. Então foi publicado um Boletim Geral 40 de 1º de março de 2016, Instrução Normativa de 2016, a Instrução Normativa número 14. Ele diz que é vedada a utilização do uniforme, né, o quartual de treinamento físico-militar por parte do sentinela da guarda, ainda que o mesmo componha uma das guarnições de combate a incêndio urbano. Então o que acontece? Há alguns quartéis em que esse militar que está no quarto de hora, ele é colocado com prontidão e ele fica impedido de seguir para socorro. Então é um militar que está ali na hora e se ele faz parte do ABT, o adjunto já providencia algum militar para correr no ABT no lugar dele enquanto ele estiver naquele quarto de hora, porque ele vai estar com prontidão completo. Lembrando que ele, se assim for a normativa, ou uma norma interna dada lá pelo comando da sua unidade, que ele não tire serviço de quarto A, com uniforme de treinamento físico-militar, que ele tire com prontidão, né, que é o nosso terceiro A. Então ali, provavelmente, na normativa interna ou na norma interna emitida ali pelo comando da sua unidade, vai dizer que ele não pode correr ali para socorro, tá bom? Haja vista que nesse caso ele poderia atrasar o trem de socorro, porque ele deveria retirar coturno, retirar a gandola, né, a calça do prontidão e se equipar para que então pudesse correr para o socorro. Isso poderia atrasar o trem de socorro, tá bom? Mas em geral, o que nós vemos nas unidades é que como principalmente à noite, principalmente durante o dia, é uma guarda mais tranquila, como nós falamos em aulas anteriores, é um ambiente militar, é uma área militar, então normalmente é restrito, as pessoas têm um certo receio de se aproximar, então o sentinela ele fica ali próximo ao SECOM e devido à falta de pessoal, às vezes nós não temos 4 fazendo esse rodízio, temos só 3,
Então é bastante complicado, vai do dia do serviço, da ala do serviço, da peculiaridade do serviço. Então, às vezes o camarada está ali correndo também para socorro. E como não tem pessoal, o adjunto, o comandante da guarda, vai falar: se bradar, você corre e eu assumo o seu posto. Então ele fica ali próximo à garagem, às vezes fica sentado mesmo, e com o tablet fazendo as devidas anotações. E de quarto A, apesar de ter essa publicação de que é vedada essa utilização do uniforme, e ele coloca em relação às guarnições de combate a incêndio, tá bom? Porque tem que fazer toda aquela equipagem que os senhores e senhoras já conhecem, a equipagem que tem que fazer dos EPIs. Então, ele fica ali, às vezes mesmo, de quarto A, e aí bradou, ele corre para a viatura, já se equipa, já sai no trem de socorro, o adjunto já assume a guarda. Então, nesses casos, assim, é comum a gente ver os militares tirando o quarto de hora ali, também de educação física, tá bom? Então, falando para vocês aí o que preconiza a instrução e o que acontece em geral na prática. Bom, aí nós vamos terminar, né, toda a nossa disciplina aí relacionada ao Regulamento Interno dos Serviços Gerais, dizendo que no Boletim Geral número 50 de 2015 foi publicada uma portaria, está aqui, essa portaria, que designou uma comissão, e essa comissão tem estudado, mas ainda não teve uma aprovação do Regulamento Interno dos Serviços Gerais do CBMDF. Isso é para substituir ao RISG, que, como nós vimos, muitas coisas são relacionadas às forças armadas. Tá bom? Então há essa comissão de estudo, ainda não temos um RISG, digamos assim, para o CBMDF, mas está aí análise, em estudo, e é possível que aí nos próximos anos nós deixemos de usar o RISG do Exército Brasileiro e iremos passar a utilizar o Regulamento Interno de Serviços Gerais do CBMDF, ok? Então essa portaria aqui, ó, de 13 de março de 2015, designou alguns militares, então tem uma comissão para fazer aí o nosso regulamento para substituir o RISG do Exército, ok? Bom, fica aí então para a nossa reflexão. A carreira militar não é uma atividade inespecífica e descartável, um simples emprego, uma ocupação, mas um ofício absorvente e exclusivista, que nos condiciona e autolimita até o fim. Ela não nos exige as horas da lei, mas todas as horas da vida, nos impondo nossos destinos. A farda não é uma veste que se despe com facilidade e até com indiferença, mas uma outra pele que adere à própria alma irreversivelmente para sempre. General Otaviano Costa. Assim, nós terminamos a sequência das nossas videoaulas. Esperamos que todos aí tenham conseguido alcançar o conhecimento e sejam aptos a fazer as devidas avaliações e também estejam inteirados dos ensinamentos que aqui foram repassados, para que possamos nos apropriar e para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, enquanto estivermos na caserna Corpo de Bombeiros Militar do CBMDF, tá bom? Então, agradeço a atenção de todos, até a próxima. Tchau! Aces and